Bom, pessoal, vamos fazer o restinho aqui do oscilador harmônico e aí a gente começa a discutir o átomo de hidrogênio, tá? Como estamos de dúvidas em relação ao que está sendo dado? Tudo tranquilo por enquanto? Só dizer o que você fez na aula passada, não consegui ver. Tá. Não, a gente está fazendo o átomo de hidrogênio, né? Então a gente está discutindo bastante a estrutura das possíveis representações para esse problema, né? E aí a gente mostrou que a gente consegue construir um conjunto de operadores, no caso o operador de criação e aniquilação, e que eles têm uma relação de comutação especial que nos permite produzir um operador autoadjunto, né? Um operador autoadjunto número, e aí você tem a criação, o aniquilação e o criação, certo? A gente mostrou que existe um autovetor com alto valor mínimo, que é o zero, tá certo? E a gente mostra então que com isso você tira toda a representação, porque a gente mostrou, por exemplo, que a Dagger em zero é igual a raiz de 1, tá certo? Se eu aplicar o A Dagger ao quadrado em zero, eu vou ter raiz de 1 vezes 2, 2, tá certo? Então você consegue ver facilmente que A Dagger elevado a n sobre raiz de n fatorial em zero é o meu estado n. Certo? Então, essencialmente, com essas duas ferramentas aqui, que tem uma regra de comutação especial, eu consigo construir esse operador, com esse operador autoestado, e a partir de um primeiro autoestado, que eu tenho certeza que é o de alto valor mínimo, eu construo todos os outros autoestados. Aí você me pergunta, bom, mas por que você quer fazer isso? Eu quero fazer isso porque para eu resolver um problema de mecânica quântica eu preciso de uma representação. É claro que a gente tem a representação da base da posição, certo? Mas essa representação ela é mais conveniente porque ela é uma representação que te dá uma base de verdade no espaço de Hilbert, né? Porque esse cara aqui é contável, é sempre contável. Enquanto aquela base da posição é aquela base que é normalizada delta de Dirac, que tem todas aquelas dificuldades, entendeu? Então, matematicamente, essa base é muito mais conveniente. E aí a gente mostrou uma outra coisa, a gente mostrou que quando você quer que esses dois caras aqui comutem, para esses dois caras comutarem, você precisa de escolhas especiais para aquelas funções XC e PC que você usa para construir os próprios operadores, né? Lembra, o operador de criação e aniquilação ele vem de um produto do Wronskiano, de uma solução complexa com os operadores, certo? E a gente mostrou que existe uma classe de condições iniciais, né, para essas duas funções, que são soluções complexas do oscilador harmônico clássico, né, para a qual essa comutação acontece. Então, de todas essas representações de criação e aniquilação, existe uma especial que é compatível com a hamiltoniana no sentido de que se você começa no estado 8 e evolui no tempo, você continua no estado 8, certo? Então, antes da gente entender um pouco sobre essa questão da evolução no tempo, vamos ver como que a gente relaciona agora esses estados aqui com esse aqui. É o que a gente vai fazer hoje, agora, certo? Como é que a gente relaciona esses estados de criação e aniquilação, que vêm dos operadores de criação e aniquilação, com os estados de posição. Porque são eles que a gente usa para fazer medidas no laboratório. Por mais que a gente não goste deles, porque eles têm essas dificuldades de não serem normalizáveis, é o que a gente usa para fazer medida, né? Porque a natureza é assim. Ok? Então a gente vai fazer isso agora. Tá mais claro? Tá. Como é que a gente faz isso? A gente começa daqui, ó. A gente sabe que se eu pegar o operador de aniquilação e atuar no vácuo daquela representação, naturalmente, eu obtenho o vetor nulo, certo? Mas se vocês lembrarem, o operador de aniquilação pode ser escrito assim, ó. A gente fez isso o tempo todo. Certo? Isso aqui é a definição. Para um PCXC, que eu não disse ainda quem é claro que depois a gente pode voltar para aquele especial, que faz com que a representação comute com a hamiltoniana, tá certo? Mas por enquanto a gente mantém geral. Certo? E a gente quer resolver esse cara aqui. E aí, pessoal, como é que a gente resolve isso aqui?
em que tipo de base a gente tem a representação desses operadores aqui de forma natural? Inclusive, quando a gente escreve a equação de Schrödinger, né, de fato, para a função de onda e não para o vetor de estado, a gente escreve usando a base da posição, justamente porque aí, na base da posição, esse cara aqui é o operador multiplicação, é simplesmente multiplicar por x, e esse aqui vira menos IH cortado ddx, tá certo? Então eu faço isso, eu boto o meu x aqui, continuo com esse cara aqui, só para a gente fazer os... Só faço esse H cortado que eu jogo fora, porque ele está multiplicando isso aqui tudo igual a zero, tá certo? Então eu não preciso dele, igual a zero. A gente sabe que a representação desse cara aqui é simplesmente x. E desse cara aqui também é menos IH cortado ddx. Tá certo? E eu vou chamar de psi 0x. Certo? Ou em geral, é só uma escolha de notação. Certo? Ou seja, essa é a função de onda que representa o enésimo estado excitado daquela representação na base da posição. Ok? Então, reescrevendo essa equação aqui embaixo, vai ficar assim, ó. X PC menos, aqui vai ficar mais, IH cortado D dx, aí eu vou botar aqui, XC, psi 0 de x igual a zero. Agora, muito cuidado, pessoal, porque aqui a notação pode levar vocês à confusão facilmente. Isso aqui é uma função do tempo, é uma solução do oscilador harmônico clássico. Esse x aqui não tem nada a ver com a posição x. Ou melhor, tem a ver com a posição x. Mas ele não é a variável posição x qualquer. Ele é uma função do tempo. Então, essa derivada não atua nesse cara aqui. Tá certo? Cuidado com isso aqui. Bom, agora tem isso aqui é o quê? Uma equação diferencial de primeira ordem. Negócio banal para resolver. Vamos lá. Ok? Então eu vou reescrever essa equação assim, ó. H cortado sobre psi0 d psi0 dx. Se vocês tiverem alguma dúvida nisso aqui, vocês me falam, tá? E pc sobre xc x. Tá? Então o que eu fiz? Mantive esse cara aqui desse lado esquerdo, tá certo? Joguei esse cara aqui para o outro lado, veio com o sinal de menos, mas aí eu multipliquei por menos i, tá certo? Por isso que ficou mais de novo do outro lado. E ficou aqui o PC sobre o XC que eu dividi. E o operador diferencial atua somente aqui, certo? Se vocês tiverem dúvida em relação a esse cara e esse cara aqui, me perguntem, tá? Bom, essa equação é fácil de resolver, a gente vai, né, a solução dela, né, simplesmente isso aqui é derivada do logaritmo, e aí eu integro x, né, da x quadrado sobre 2, essa é moleza, e a gente tem o quê? Que logaritmo natural de psi0 pode ser escrito como i pc xc x quadrado sobre 2, mais, isso aqui é uma constante qualquer, que por conveniência eu vou chamar ela de log de c psi. Certo? É só porque eu integrei o negócio, dá a integral dá uma primitiva mais uma constante qualquer. Ok? Qual termo? Esse aqui? Não, lá eu não entendi isso. Dessa transição para baixo. Tá, isso aqui eu reescrevi simplesmente como sendo a... Espera um pouquinho, falta alguém aqui. Falta o H cortado, né? Isso aqui. Vou botar H cortado aqui. Então, eu escrevi esse lado aqui como d log de psi0 dx. Então, esse cara veio para cá. O H cortado eu dividi aqui. Aí dá derivada de uma coisa igual a uma função de x. Eu integro dos dois lados. Eu usei a integração indefinida, então deu aqui a primitiva mais uma constante de integração. Só isso. É x, integral de x é x quadrado sobre 2. Certinho? Agora, claro, isso aqui me leva a um psi0 que é igual a c
Psi, que é alguma coisa que tem a ver com a normalização, exponencial de quê? De IPC sobre XC, x quadrado sobre 2h cortado. Olha que interessante, pessoal. Parece que eu tenho um oscilador harmônico aqui. Um oscilador harmônico, ó, um pacote gaussiano aqui. E eu tenho, né? A gente só precisa dar uma maquiada nele aqui para a gente ver exatamente o que ele está dizendo para a gente. Tá certo? Vamos lá. Então vocês veem, essa estrutura de pacote gaussiano, ela está meio que na natureza da própria newtoniana da coisa. Certo? Porque na newtoniana, do fato da newtoniana ser quadrático, é ainda anterior da expressão da newtoniana. Certo? Eu tenho esse tipo de estrutura aqui. Ok? Então você vê que a gaussianidade da coisa, ela é uma realidade presente nessas contas aqui de forma absolutamente natural. Tá? Mas a gente tem esse pedacinho aqui, pessoal. Se vocês lembrarem, isso são soluções clássicas do oscilador harmônico colocadas numa forma complexa, certo? Então isso aqui são números complexos, esses dois, né? Lembra? XC, eu botei aqui, daqui, XC, dada aquela nossa escolha de fase, é menos I raiz de H cortado sobre 2M ômega. Não, eu estou fazendo errado aqui, peraí. Aqui o XC, deixa eu pegar aqui. Só pegar a escolha, tá. Lembra, né? O meu XC é então, a gente viu, né, que quando a gente impõe a comutação com a newtoniana, o B tem que ser zero, aí a normalização do vácuo dá o A e tal, e aí a gente obtém aqueles outros resultados. Mas, em geral, o meu XC ele tem esses dois pedaços aqui, ó. Certo? É um número complexo, complicado. E o P também vai ter, né, o nosso PC, ele vai ter aquele cara lá que é o IM ômega, A exponencial de ômega T menos B exponencial de menos I ômega T. Certo? Então, vamos fazer ainda o caso geral, porque ele é o mais instrutivo. Depois a gente localiza. Como é que a gente faz para resolver esse negócio, pessoal? A gente tem isso aqui, ó. I, PC sobre XC. A gente sabe que a parte real desse treco vai estar relacionado com a variância da gaussiana, né? Lembra que na gaussiana, aqui vai ter aparecer uma coisa assim, ó, menos x quadrado sobre 2 sigma. O que quer que apareça ali vai ser o sigma, a gente sabe que aquele sigma quadrado, né? Então aquele sigma é o desvio padrão da gaussiana. Então a gente olhando para aquele número real, a gente já sabe de cara a largura da gaussiana. Né? Como isso aqui é um número complexo, a gente precisa mexer nele aqui. Como é que a gente faz? Multiplica em cima e embaixo por x, c estrela. Vai ficar assim, ó. I, PC, XC estrela, dividido por módulo de XC ao quadrado. Tá certo? Isso aqui a gente pode ainda escrever assim, ó. Isso aqui vai ser I sobre o módulo de XC ao quadrado. Deixa eu fazer isso. I sobre o módulo de XC quadrado, aí eu vou escrever assim, ó, P x C estrela mais PC estrela XC mais PC XC estrela sobre 2 menos PC XC, tá? Então eu somei, ó, eu peguei esse cara aqui e peguei esse 1 implícito multiplicando ele, transformei em meio mais meio. Então é esse meio mais esse meio. E eu somei e subtraí esse outro pedaço aqui. Certo? Bom, isso aqui é importante pra gente, por quê? Porque eu vou ter esse cara aqui. Certo? E agora, isso aqui é justamente, se vocês lembrarem lá atrás, é a imposição da normalização do vácuo.
Lembra da normalização do operador de criação e aniquilação? Que dava o Wronskiano de uma solução com a sua complexo conjugada, igual a IH cortado? Então, isso aqui vai ser IH cortado. Tá certo? Está claro para todo mundo? Então, deixa eu botar aqui. Esse pedacinho aqui vai juntar aqui e vai ficar assim, ó. Faltar. Fica menos H cortado sobre 2 módulo de xc ao quadrado mais I vezes isso aqui. Não. Isso. PC xc estrela mais PC estrela xc. Tá certo? Isso aqui é uma parte imaginária, pessoal. Porque isso aqui, ó, é o número real. Porque isso aqui é um número complexo mais o seu complexo conjugado. Essa é a parte real disso aqui. Né? Então, isso aqui é um número real, vezes o número real, vezes I, isso aqui é um imaginário puro. Se eu colocar isso aqui, ó, lembra que falta esse H cortado? Esse pedaço aqui vai ser a parte real que multiplica esse cara. O menos é importantíssimo, tá certo? Lembra da normalização que a gente fez? Que a gente podia ter usado o de criação ou de aniquilação, só se a gente mudasse o sinal dela, inverteria quem é criação e aniquilação. Então tudo teria que ser invertido para esse sinal permanecer menos aqui. Porque senão aqui eu teria uma gaussiana invertida, um negócio maluco que a probabilidade cresce para o infinito. Não faz sentido, né, para representar uma função de onda integrável. E olha que interessante. Olha quem é a variância. É o módulo da solução clássica complexa. Certo? Então vocês veem que a gente construiu a nossa solução quântica a partir dessa representação que é baseada numa solução clássica ou num par de soluções clássicas. E nada mais natural é que a variância da solução quântica esteja ligada, de certa forma, a essa solução clássica complexa que a gente tinha, certo? E ela está aparecendo aqui, ó. Certo? Em geral, é só pegar o módulo quadrado desse negócio aqui, xc ao quadrado, vai ser como, ó? Vai ser módulo de A mais módulo de B. Essa parte aqui é constante, certo? Só que agora eu vou ter o seguinte, eu vou ter A, B estrela exponencial de I 2i ômega t mais Então a minha variância é agora esse número real aqui, tá certo? E ela oscila no tempo. Quando o tempo vai passando, a variância vai mudando. Certo? Deixa eu ver. E no caso da representação, que é a representação que comuta com a hamiltoniana, o nosso B é zero. Isso é zero. E esse cara é zero. É o único caso em que a variância é constante. Certo? O que é natural, já que é aquela representação que é invariante, digamos assim, sobre evolução temporal. É a representação que vai te dar um pacote gaussiano para cada estado com variância constante. Certo? Eu tirei um módulo quadrado desse número complexo aqui. Só isso. Então, o módulo quadrado é simplesmente xc vezes xc estrela. Tá, mas eu não entendi. O que você concluiu pela fase? Bom, se o B é diferente de zero, então na hora que eu tirar o módulo quadrado desse cara aqui, ó, só, né, módulo quadrado de xc
é igual a A exponencial de ômega t mais B exponencial de I, A estrela menos I ômega t mais B estrela exponencial de mais I ômega t. Certo? Quando B é diferente de zero, então eu vou ter esses termos cruzados. Eu vou ter A vezes B estrela, aí vai estar, né, com o mesmo sinal aqui, ó, por causa do complexo conjugado desse número aqui. Então vai ter essa frequência de 2 ômega t e aqui menos 2 ômega t. Tá certo? Tá claro? Né? E para aquela solução, ou seja, esse estado aqui, pessoal, ele não fica parado no tempo quando a sua representação não é compatível com a newtoniana, mas isso já era uma coisa de se esperar. Você sabia, a gente sabia que quando a gente impôs que N chapéu comutava com H chapéu, se a gente impõe isso aqui, a gente obtém naturalmente que B é igual a zero. Foi a conta que a gente fez na aula passada. Quando B é igual a... Ou seja, isso aqui implica essa condição. B é igual a zero. Essa condição te dá um módulo de XC constante, que vai ser só o módulo de A. Que a gente já calculou lá atrás. Tem, né, um H cortado sobre M alguma coisa, M ômega, certo? Que vai dar a nossa variância ali. Ok? E se você fizer essa conta aqui, você vai ver que esse negócio vai oscilar de uma combinação positiva de A e B para uma combinação negativa de A e B. O negócio vai ficar girando. Ou seja, a variância vai ficar mexendo um pouquinho, tá certo? Dependendo de quão, digamos, longe eu estou da evolução temporal. Você falou, isso aí já é a solução do harmônico? Não, isso é oscilador harmônico, cara. Não. Isso aqui a gente tá estudando as possíveis representações de operadores de criação e aniquilação. E eu estou mostrando para vocês que essas representações são muito interessantes e que elas estão relacionadas, que dentro delas existe um conjunto especial de representações que são aquelas que são compatíveis com a evolução temporal do oscilador harmônico, tá certo? Mas dá para a gente estudar o comportamento das outras também, tá certo? Porque por alguma razão, como eu falei para vocês na outra aula, a gente começa com um certo M ômega, né? Mas digamos que eu estou ali num problema de oscilador harmônico. Aí eu tenho uma certa massa e uma certa frequência. Por alguma razão, aquele sistema sofre uma modificação e a massa dobra. Então aquilo que era uma representação compatível com a newtoniana para o problema inicial, não é mais compatível com a newtoniana com o problema final. Então aquele estado que você tinha preparado antes, ele vira um estado que evolui no tempo. E aí com essas representações você consegue estudar isso. Se você tiver um problema de teoria de perturbação também, a mesma coisa. Você pode estudar o seu problema perturbado em contraste com o seu problema não perturbado usando essas representações quaisquer. Entendeu? Então tem uma série de coisas convenientes que você pode fazer com essas representações. E eu estou tentando mostrar um pouco da intuição delas para vocês. Quando você está estudando a fase, Uhum. o Browskiano, ele determina a independência linear. Uhum. Como que eu aplico, como que eu entendo o Browskiano nessa fase? Qual é o significado do Browskiano nessa fase? O outro lado do lado do Browskiano é só uma representação? O Wronskiano nessa fase ele vem aqui, ó. O estado está normalizado H cortado, é por isso que você tem esse H cortado aqui, que eventualmente vai cortar com esse aqui, ó. Tá certo? Lembra que eu falei para vocês que a gente podia ter usado esse Wronskiano, a gente botou ele igual a 1, mas a gente podia ter botado ele igual a qualquer outro número. Uma outra constante qualquer, que ia mudar o significado dos estados que são criados e aniquilados por aqueles operadores definidos agora com esse Wronskiano cuja norma não é mais 1, é 30, entendeu? Isso ia mudar justamente a variância desses estados aqui.
de forma a compensar o significado da criação e aniquilação por esses novos operadores. Certo? Mas você tem liberdade de fazer isso. O único detalhe aqui é que se a gente muda o sinal do Wronskiano, aí inverte o significado do operador de criação e aniquilação, e aí aquilo que a gente partiu, que era isso aqui, ó, não ia ser mais verdade. Se eu mudo o sinal, aí o operador que era criação vira aniquilação e vice-versa. Então eu teria que resolver essa equação aqui. Só que essa equação essencialmente é mudar o sinal que está aqui. E é tudo se compensar para ter uma gaussiana bonitinha. Porque se eu mudar simplesmente o sinal, aqui, aparentemente, a gente estaria chegando numa coisa estranha, onde que a nossa gaussiana, em vez de cair exponencialmente, ela cresceria exponencialmente. Mas isso não é verdade, por causa dessa mudança de significado anterior aqui. Tá? Bom, e agora, pessoal, é fácil, né? Porque agora a gente tem uma representação, a gente tem um estado fundamental, e a partir do estado fundamental a gente pode chegar em qualquer outro estado, né? Ou seja, como eu mostrei para vocês agora há pouco, a gente podia chegar e fazer isso aqui. 0 igual a 1. Certo? Então, a gente simplesmente na base da posição isso vai ficar assim, ó. Psi1 de x vai ser igual a x pc estrela mais i h cortado, tem 1 sobre h cortado, xc estrela dpx psi0. A gente sabe quem é esse cara aqui, a gente sabe que essa aqui é a representação do nosso operador de criação, tá certo? Lembra que é o operador de criação? Que é esse cara aqui. Ele vai ser feito por isso aqui, né? Ele vai ficar assim, ó. X, PC estrela, menos... Eu acho que eu errei o sinal, né? Não, não errei não. Menos P, XC estrela. Certo? Na base da posição, esse cara vira multiplicação por x, e esse cara aqui vira menos IH cortado ddx. Né? Então agora eu posso aplicar esse operador diferencial aqui. Ó. Na verdade, eu posso aplicar uma potência desse operador diferencial. O que nós estamos encontrando aqui é a função geradora dos polinômios de Hermite. Né? Então essas derivadas que eu vou aplicando na gaussiana e obtendo esses polinômios, porque você está vendo que toda vez que eu tenho... Tá vendo? O psi1 ele tem um x multiplicando o psi0. Então já é um pedaço polinomial. E qualquer derivada primeira aqui vai derrubar da exponencial um outro x também. Se eu fizer isso várias e várias vezes, eu vou ter um polinômio complicado multiplicando a minha exponencial. Esse polinômio complicado é o polinômio de Hermite. Tá certo? Para uma particular representação, porque agora esses negócios aqui dependem do tempo, são complicados. Tá? É só para aquela representação mais simples, onde b é igual a 0, que essas coisas todas vão ficando constantes. Senão é um polinômio de Hermite que depende do tempo. Porque você pode estar num estado espremido, um estado complicado qualquer. Certo? Bom. Esse pedacinho aqui do oscilador harmônico acabou. Como eu falei para vocês, eu vou passar uma lista disso aqui para agora vocês treinarem coisas mais de exercício mesmo associado a esse negócio, tá? Mas essas aqui são as ferramentas mais globais do problema, certo? Você conseguir encontrar representações assim. Tem todo se vocês quiserem o livro para estudar, no Shankar, o que ele vai fazer? Ele vai primeiro estudar a base da representação das posições e vai encontrar uma equação diferencial de segunda ordem, que seria a equação de Schrödinger independente do tempo, vai resolver e vai encontrar justamente os polinômios de Hermite, tá certo? Só que lá você tem que usar todo aquele aparato da série de Frobenius, porque você vai ver que vai ter duas soluções, aí resolve. Aí lembra que tem uma questão do peso, né, do problema de Sturm-Liouville. Aí para você encontrar o peso certo, vai descobrir que o peso certo é justamente a gaussiana. Né? O peso certo vai estar associado a uma coisa assim. Né? E esse sigma vai estar associado às constantes que vão aparecer na sua equação diferencial. Certo?
Então é um trabalho muito mais árduo, mas por aquela diferença que eu falei para vocês no curso passado. Aqui eu estou me valendo do fato de que eu já impus que os meus operadores estão juntos, de partida. Então todas essas relações de comutação e tal, elas vêm já consistentes com essa informação do caráter autoadjunto do operador. Quando você resolve um problema direto na base da posição, frequentemente você resolve um problema em que você conhece o operador diferencial. Um operador diferencial sozinho, ele é muito ambíguo no seu significado, porque as condições de contorno mudam totalmente o significado dele. Tá certo? Então, quando você resolve uma equação diferencial, você não faz uma resolução dela que já leva em consideração a condição de contorno. Geralmente você resolve ela e depois aplica a condição de contorno. Então é por isso que você encontra uma coisa muito mais rica resolvendo a equação diferencial primeiro, porque ela está te dando o seguinte, olha, eu vou te dar todas as soluções possíveis que você pode encontrar, independente de quais sejam as condições de contorno. E só depois que você fixa as condições de contorno, que ele te reduz ao problema que você está tentando resolver. Na mecânica quântica, quando você resolve a estrutura dos operadores, a condição de contorno já está implícita, porque você está dizendo o seguinte, esses operadores eles são autoadjuntos. Então existe um contorno escolhido que torna-os autoadjuntos. Então a informação já está lá. Então quando você tira esses resultados já estão com essa informação. Enquanto na equação diferencial ela é colocada a posteriori. Certo? E isso aqui, pessoal, também é assim, é a base da teoria de campos, tá? Tudo que você vai fazer em teoria de campos está baseado nesse tipo de estrutura dessas contas aqui. Resolver tudo em Heisenberg, em termos desses operadores. Só que aqui, o que vai acontecer é que numa teoria de campos, eu vou ter o seguinte, ó. Vou botar assim. Menos. É assim que eu vou. Isso. A única diferença disso que a gente está fazendo com a teoria de campos é que na teoria de campos eu vou ter um par de osciladores harmônicos para cada modo de Fourier. Certo? Mas é a mesma coisa. Isso aqui é soma ou integral, é porque depende se o seu espaço é compacto ou não é compacto, mas é só um detalhe. Aqui o que importa é justamente o fato que a estrutura que aparece aqui é a mesma. Então aquilo que era o seu operador de posição, ele passa a ser o operador de campo. E o operador de campo te diz qual é a excitação num certo ponto do espaço. Enquanto antes você tinha a excitação numa certa direção x. Tá certo? Mas essencialmente é a mesma coisa. Isso aqui é uma teoria de campos livre. Tá? Bom. Mais alguma coisa antes de a gente passar para o próximo assunto? Professor, não é certo a gente resolve das posições, porque na base dos movimentos vai dar problema com a derivada? Não. É a mesma coisa. Se você resolver na base dos momentos, vai ver que aqui o nosso x, chapéu, na base dos momentos, é mais IH cortado DDP. E aqui o P vira um operador de multiplicação. Então, quando você resolver na base das posições, na base dos momentos, o que você vai encontrar é que vai ser uma gaussiana em P. E essa gaussiana em P vai ter variância, ao invés de módulo de xc quadrado, vai ser módulo de pc quadrado. É a mesma coisa. É só você olhar para a newtoniana do oscilador harmônico, você vai ver que P e X têm o mesmo papel, né? Os dois aparecem quadraticamente, então não tem muita diferença. São dois operadores autoadjuntos que aparecem quadraticamente na newtoniana, então essencialmente eles têm a mesma natureza. A natureza não, né? Você pode trocar um pelo outro e você vai ver que soluções vão ser similares. Professor, nessa parte que você falou da variância, quando você faz o B igual a zero, eu não entendi muita interpretação que você fez. Então, quanto que é isso aqui? É zero. Por que isso aqui é zero? Porque isso aqui é isso aqui, ó. A XC menos... Não, estou fazendo isso certo? Peraí.
Deixa eu pegar a expressão certa aqui. Tá aqui. Ah, faltou... tudo tá errado isso aqui, pessoal. É assim, ó. XC, e aqui é menos o A, XC estrela. Certo? Lembra que a gente tinha feito essa conta lá atrás? Então aqui vai ser assim. Vai ter um I. Aqui vai ser XC menos A, chapéu, XC estrela. Deixa eu apagar aqui. Quanto que é isso? É zero, né? Por que isso aqui é zero? Todo mundo consegue ver que é zero? Honestamente? Então, ó. A. Esse aqui, né? O A aniquila o vácuo. Certo? Mas se eu tirar o autoadjunto disso aqui, né, dessa expressão aqui, o autoadjunto, o adjunto dessa expressão, eu vou ter isso aqui, ó. Então, o de aniquilação à direita, o de aniquilação ali aniquila para a direita e cria na esquerda. E o de criação, ele cria na direita e aniquila na esquerda. Então, se você olhar para essa expressão aqui, esse cara aniquila na direita, mas esse cara aqui aniquila na esquerda. Então, como tem o valor esperado do operador posição, ele vai dar zero. Então, olha que interessante. O valor esperado, ou seja, independente da minha representação, dependendo do tempo ou não, ser compatível ou não com a minha newtoniana, a medida em x ela vai ficar oscilando ali em torno da origem, mas o valor esperado dela vai ser zero. Ou seja, em média, x é zero. Agora, e se agora calcular esse cara aqui? Quanto é que é isso aqui? Eu poderia ir para a base da posição, lembra, isso aqui é dar uma integral de uma gaussiana, aí tem que fazer toda aquela brincadeira da integral da gaussiana e aparecer a variância e tal. Mas aqui a gente pode fazer mais fácil, porque a gente conhece esse cara em termos dos operadores, tá certo? Então, deixa eu ver... Tem esse I aqui mesmo? Tem o I sim. Então vamos lá. Só que vai ficar assim, ó. Ó, o I vai dar um menos. Eu pego esse cara vezes esse cara aqui mesmo. Aí vai ficar assim. A ao quadrado. XC ao quadrado. Aí eu vou ter esse cara aqui ao quadrado também. Menos ao quadrado. XC estrela ao quadrado. Agora eu vou ter os mais interessantes. Que vão ser assim. Mais XC estrela dá esse cara aqui. Não, ao contrário. Né? Isso. E mesma coisa ao contrário, né? Então, eu vou ter esse cara aqui mais... Certo? Quanto é que é isso aqui? Ó, operador de aniquilação ao quadrado. O primeiro atua no vácuo e já dá zero. Então esse cara aqui já era. Operador de criação ao quadrado. Você pode até olhar ele criando ali, né? Mas ele aniquila lá. E se você quiser pensar que ele criou aqui, ele foi para o estado 2 aqui, mas o produto interno do estado 2 com o estado 0 é zero, porque a gente sabe que aquele operador de criação, o operador número é autoadjunto, então seus autoestados são ortogonais. Esse cara foi embora também. Certo? Sobrou isso aqui. Esse cara aqui, ele aniquila aqui. Ele cria e depois aniquila. E esse aqui vice-versa. Tá certo? Então esse cara aqui é o que sobra. Esse cara aqui ele vai dar o operador número aqui que é zero. Certo? Então vai sobrar o quê? Vai ficar assim, ó. XC ao quadrado. Peraí, será que eu errei alguma coisa? Eu tenho um fator de 2 que eu estou na dúvida em algum lugar, mas ele não vai fazer nenhuma diferença essencial, tá?
esse cara vai levar isso no 1, vezes raiz de 1, e esse cara tira raiz de 1 e vai levar no 0 de novo. E o estado 0 está normalizado, então isso aqui vai ficar módulo de xc quadrado. Tá vendo? A variância já saiu aqui direto. Então eu vou encontrar esse meu oscilador harmônico com variância que muda no tempo. A própria variância muda no tempo e a variância oscila com o dobro da velocidade da oscilação normal do oscilador. Eu acho que eu não falei tantas vezes oscilação seguida. Tá certo? E você pode fazer de cara aqui e ver quem é esse cara aqui, ó. Mesma coisa, o momento vai ter média 0, né? Pelas mesmas razões, porque quando a gente calcular o momento, ele vai ser, a única diferença que aqui, ao invés de aparecer xc, xc estrela, vai ser pc, pc estrela. Então, quando você fizer a conta, você vai encontrar a mesma coisa. Esse negócio aqui vai ser proporcional a pc ao quadrado. Tá certo? Ficou mais claro? O que você estava dizendo sobre o sistema de vácuos, as duas equações? Está me dizendo que esse estado fundamental, se eu conseguir preparar ele de verdade, eu vou medir, em média, as posições. Digamos que eu vou pegar esse sistema. Eu preparo ele e fico medindo, preparo o meço, preparo o meço, preparo o meço. Se eu fizer isso um número infinito de vezes, eu vou obter um certo xi para cada medida, de forma que se eu contar esse negócio aqui, ó, de n, isso aqui vai dar zero. Não vai dar, só vai dar zero quando o n for infinito, tá? Senão vai ficar um número cada vez menorzinho. Certo? Mas se eu computar também esse cara aqui, que é a estimativa da variância, esse negócio aqui não vai ser zero. Isso aqui vai ser igual a isso aqui. Eu botar o P, vai fazer. Então, digamos o seguinte, eu preparei meu estado, tá certo? Esperei passar T1 minutos e medi a posição X, depois de T1, certo? E fiz isso inúmeras vezes, um N muito grande, esse N aqui, certo? Aí eu medi a média e obtive zero, ou um número muito pequenininho, certo, no caso. E aí eu medi a variância, eu obtive essa variância aqui. Agora, se eu preparar o meu estado de novo, preparar os meus estados de novo e medir, mas em vez de T1, medir em T2, e agora calcular esse cara aqui para o xi que foram medidos em T2, eu vou obter outra variância. Então, a variância da minha medida depende do tempo em que eu medi ela. O que é bem esquisito, né? Totalmente diferente do que vocês estão acostumados. Mas é porque é outra representação. Não é uma representação que comuta com o operador hamiltoniano. E como eu falei para vocês, o que pode estar acontecendo aqui é o seguinte. A gente começa assim. Você começa com um problema que é P quadrado sobre 2M mais X quadrado. M ômega quadrado sobre 2 X2. Tá certo? Então você começou com esse cara. Preparou, ele decaiu, alguma coisa aconteceu e você chegou nesse estado aqui. Você preparou esse estado ou ele decaiu até esse estado. Você tem esse estado aqui. Mas se vocês lembrarem, na conta que a gente fez, esse estado ele está associado a essa escolha aqui. A essa escolha não, a esses valores da massa e da frequência do seu oscilador, certo? Agora, digamos que aquele mesmo estado quântico está preparado, eu mudo a dinâmica deles, ou seja, por alguma razão ele perde metade da massa. A bolinha que está oscilando perdeu metade da massa. Esse estado, agora, ele não vai ser mais um estado que comuta com a hamiltoniana. Tá certo? Porque para ser, a gente descobriu, a gente viu lá atrás que o nosso xc, ele tem que ser o quê? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó.
A gente tinha descoberto que o XC tinha que ser assim, menos I raiz de H cortado sobre 2M ômega. Tá certo? A condição inicial dele tinha que ser essa aqui. Se a condição inicial não for essa aqui, significa que eu estou num estado diferente. Em estados diferentes vão ter A e B. E aqueles A e B vão fazer aquela oscilação ocorrer. Certo? Então, se eu começo com isso aqui e tenho essa solução, está todo mundo estático, a variância não muda no tempo. Aí o meu sistema sofre uma modificação e perde metade da massa. Esse cara aqui já não vai ser mais a condição certa. Porque em vez de aparecer M aqui, teria que aparecer M sobre 2 aqui. Certo? Esse novo estado vai ser um estado fora desse... não é equilíbrio, né? Você pode pensar em algum estado fora do equilíbrio, tá certo? E ele vai ser justamente um desses estados cuja variância muda no tempo. Certo? Mas a cada instante você tem uma nova variância, é só para fator de x quadrado. Funciona para os outros aí, x. Todos os valores esperados ímpares, né? Você vai ver facilmente que qualquer valor esperado de uma potência ímpar desses operadores vai ser zero. Porque para não ser zero, você tem que ter a mesma quantidade de operadores de criação e aniquilação. Porque se sobrar um de criação ou de aniquilação, ele aniquila para a esquerda ou aniquila para a direita. Quando tem um número par, sempre pode aparecer assim, né? Criação, aniquilação, criação, aniquilação, criação, aniquilação, criação, aniquilação, e assim por diante. Então, as potências pares aqui, todas vão ser diferentes de zero. Mas se você pensar um pouco, você vai ver que todas as potências pares aqui vão aparecer com XC vezes XC estrela. Ou potências de XC vezes XC estrela. Então, não só a variância, mas todos os momentos quadráticos, não, pares, vão ter também, depender do tempo. Então. Quando você fala aniquilar e criar a direita, é só uma nomenclatura matemática, não tem nada disso ali. Você está aplicando o Braincast. Nesse contexto aqui não tem nada. Essa criação não tem nenhuma criação física ocorrendo, é só uma maneira da gente pensar como fazer aquela conta. Isso. Certo. E a mesma coisa você faz em teoria de campos. Você pega o campo, você fala, qual é né? Você tem um vácuo aqui, aí você tem um campo em X, um campo em Y, e quer medir isso aqui que a gente chama de função de 2 pontos. Certo? Ou seja, uma observação do campo em X está correlacionada à observação do campo em Y. Ou seja, você mediu o campo em X e você vê como isso correlaciona com a medida do campo em Y. Certo? E aí tem uma série de questões sobre propagação de informação, ou seja, se a gente está fazendo isso numa teoria de campos relativística, e X e Y são 2 pontos conectados com uma curva tipo espaço, né? Vocês já viram isso, né? Que eu estou falando? Não estou falando grego para ninguém não, né? Então, uma curva tipo espaço, essa correlação teria que ser zero. Porque eu medi o campo aqui e medi o campo numa região onde a luz não pôde chegar, não poderia ter uma correlação diferente de zero, certo? Eu não poderia ser capaz de afetar uma região do espaço separada espacialmente de mim. Certo? E é isso que você encontra, de fato, dá zero, depois que você entende como fazer a conta corretamente. Mas tem uma série de detalhes aqui, mas é a mesma coisa, tá, pessoal? Que a gente fez aqui. Mais dúvidas? Eu estou dando espaços justamente porque é para vocês explorarem um pouco o que a gente está vendo, depois com os exercícios também, antes da gente entrar no próximo assunto. Então vocês vão pensando se vocês têm a próxima dúvida, enquanto eu pego aqui as notas da próxima parte. E a noção de vácuo, a gente já respondeu isso na aula passada, a noção de vácuo que você está usando é o estado mínimo de energia. Não. Nesse caso, deixa eu organizar um pouco isso aqui. A gente tem que lembrar o seguinte. O que a gente viu é que HA é igual a... Como é que foi? Isso. Ômega H cortado
operador número mais menos. Certo? Então, naquela representação especial, né, onde você tem esse cara comutando com esse, a gente tem essa expressão. Certo? Então, nesse caso, um alto valor de menor número, de fato, te dá um estado de menor energia. Só que isso aqui não é verdade se aquele A, se o B for diferente de zero. Se B for diferente de zero, esse operador número não comuta mais com a newtoniana, e a newtoniana não pode ser escrita mais de sua forma simples relacionada com aquele operador número. Então, aquele estado, o estado de vácuo é o estado de menor alto valor para este operador. A interpretação deste operador depende do que está acontecendo. Naquele exemplo que eu estava dando, esse operador número pode ser justamente o estado de menor energia do seu sistema antes da modificação, pensando naquela modificação em que a massa cai pela metade. Então, naquele caso, é o estado de menor energia para um sistema de massa dobrada, entendeu? Em relação ao que acontece depois que a massa cai pela metade. Mas depende, aí vai ser um estado de menor N, onde o N depende da interpretação daquela representação, que vai vir justamente de como você vai fazer para fixar A e B. Certo? Vamos lá? Bom, isso aqui a gente já sabe, isso aqui a gente já sabe, tá aqui. Ok. Então, pessoal, a gente quer resolver agora esse problema aqui. Todo mundo reconhece esse problema? É uma partícula carregada, com carga menos E, carga do elétron, tá certo? Num potencial gerado por uma partícula de carga mais E, certo? Esse é o potencial eletrostático. A minha partícula carregada, ela está na origem, então eu fiz aqui um probleminha assim. Eu botei minha carga E positivo aqui, e eu tenho aqui o vetor posição, tá certo? E eu tenho uma carga negativa aqui. Certo? Eu quero resolver esse problema aqui. Só que eu não quero resolver esse problema clássico, eu quero resolver o problema quântico. Quero saber como que essa newtoniana influencia a evolução da posição dessa partícula. Certo? Um tratamento um pouco mais delicado, você incluiria o próton na sua brincadeira, tá certo? E você reduziria esse negócio para um referencial do centro de massa e um referencial fora do centro de massa. Mas o problema essencialmente é o mesmo. A única coisa que vai mudar é a massa aqui, que em vez de ser essa massa, vai ser a massa reduzida, que é uma combinação lá de massa do próton e massa do elétron. Certo? Mas o problema é essencialmente matematicamente o mesmo. Então a gente resolve isso aqui, que é mais fácil de pensar nele de partida. Alguma dúvida sobre o problema? E aqui o que a gente vai fazer é o seguinte, nós poderíamos fazer aquela construção em que a gente faz tudo com operadores já supostos autoadjuntos de partida, tá certo? Como a gente fez para o oscilador harmônico. Mas aqui a gente vai fazer a forma tradicional, que é a gente vai direto para a equação diferencial e vai resolver lá, tá certo? E na equação diferencial aparece toda aquela bagunça que eu falei para vocês, porque a equação diferencial vai dizer tudo para a gente, independente da condição de contorno. Aí a gente tem que botar a condição de contorno, aí ela começa a tomar um formato do problema físico que a gente quer trabalhar de fato, certo? Bom, nesse caso a gente já sabe que a gente vai usar o operador na representação da posição, então esse cara aqui vai ficar menos IH cortado gradiente, tá certo? E o operador posição também ele vai virar essa multiplicação, operador multiplicação aqui também, certo? E, portanto, o nosso H vai ficar menos H cortado ao quadrado sobre 2m. E aqui, pessoal, naturalmente a gente quer trabalhar em coordenadas esféricas, tá? Então a gente vai escrever o nosso problema todo em coordenadas esféricas.
Aqui tanto faz, a menos de possíveis ambiguidades de produtos de operadores, tanto faz você escrever coordenadas cartesianas e depois fazer transformação para esféricas, ou fazer a transformação para esféricas ainda em termos de operadores. Vai ser um pouco mais complicado. Eu aconselho, esqueci do chapéu aqui, eu aconselho você pensar em fazer primeiro cartesiano e depois mudar para esférico, certo? Por que esférico? Não estou entendendo. É só porque a gente não quer lidar com isso aqui, ó. É complicado. Se você pensar, né, que eu vou ter um texto desse tipo aqui, ó, como é que eu vou fazer separação de variável para esse negócio? Você não vai conseguir, entendeu? Então, uma das maneiras de você resolver esse problema indo para coordenadas é você escolher uma coordenada onde essa expressão fica simples. Essa aqui é fácil, né? Porque ela vai ser sempre ddx, ddy, dz. Mas esse cara aqui é chatinho, certo? Então, temos o quê? 1 sobre r quadrado ddr, r quadrado ddr, 1 sobre r, caramba, seno θ, dd θ, dd θ, seno de θ, dd θ, mais 1 sobre r quadrado seno ao quadrado de θ d φ2, certo? Mais, agora fica fácil, menos E2 sobre 4π ε0, 1 sobre R. Certo? Então eu só escrevi o operador já na base da posição, e aí o Laplaciano eu já escrevi em coordenadas esféricas, tá certo? Isso aqui é aquele Laplaciano em coordenadas esféricas que vocês já estão cansados de ver. E o termo de potencial agora ficou mais simples, né? Ele está só menos E quadrado sobre, menos E quadrado sobre 4π ε0, 1 sobre R. Alguma dúvida até aqui? Bom, nós queremos resolver o problema, primeiro, de autovetores e autovalores da própria newtoniana. Porque a gente já cansou de ver que uma vez que a gente conhece os autovetores da newtoniana, a evolução temporal é simplesmente uma questão de decompor a minha condição inicial naqueles autovetores e propagar aqueles autovetores com aquela solução oscilatória simples, baseada na energia. Depois, quando a gente chegar no fim, eu posso revisar isso mais uma vez, se vocês quiserem, certo? Então, o que a gente quer resolver é isso aqui. Eu vou mudar de nome aqui, para usar o mesmo nome que eu usei. Agora, o que a gente tem que lembrar é que esse problema é um problema de autovetores e autovalores, em que a gente precisa descobrir quem são os autovalores e quem são os autovetores. As duas coisas precisam ser descobertas, tá certo? Isso fica um pouco nebuloso quando a gente faz a conta, porque essas coisas ficam todas misturadas. Na verdade, a gente encontra um monte de alto valor, na verdade quaisquer altos valores, mas a gente vê que aqueles quaisquer altos valores estão associados a autovetores que às vezes são não físicos. Então é um jogo que a gente faz com isso tudo ao mesmo tempo, certo? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer é o seguinte. Pega esse pedacinho aqui, ó. Deixa eu botar aqui uma chave. Esse pedacinho, ele é uma coisa que só depende de... Deixa eu ver se é a melhor maneira de fazer isso. É melhor fazer todos os passos. Deixa eu fazer todos os passos. Vamos fazer esse negócio aqui. Então a gente repete, menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Vai ficar assim, 1 sobre r quadrado dr quadrado psi alfa dr mais
F2 foi... Certo? E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou falar que, nossa, esse cara é uma função que só depende de R, uma função que só depende de θ, uma função que só depende de φ. Certo? Eu repeti a expressão de lá, porque agora eu vou mexer nela, porque se ficar recebendo essa expressão aqui, a gente vai ficar aqui para sempre. Certo? Então aqui, em princípio, né, aqui eu tenho dependência em R, θ, φ, R, θ, φ, R, θ, φ. Mas, multiplicando essa dependência, aqui eu só tenho R, θ, e aqui eu também só tenho R... Isso, aqui eu só tenho R, θ, tá certo? Exceto por esse cara aqui. Certo? Então a gente vai fazer o seguinte. Esse pedacinho aqui com esse, a gente tem o seguinte. Eu vou chamar isso aqui de T θ, T. Quer dizer, deixa eu fazer os passos. Eu estou primeiro organizando a equação diferencial. Porque eu tenho uma equação diferencial parcial. Né? E para eu trabalhar com uma equação diferencial parcial, eu preciso transformar ela em equações diferenciais ordinárias, que é o método de separação de variáveis. Para separar as variáveis, eu preciso identificar as dependências aqui para ver como é que eu consigo manipular essas dependências para isolá-las. Certo? Na hora que eu conseguir isolar uma dependência só, eu posso usar aquele argumento de que uma função que só depende de x igual a uma função que só depende de y, então essas duas funções têm que ser constantes. Certo? Então, eu estou tentando fazer de uma forma organizada. Aqui. Del. Eu já vou fazer o seguinte, então. Eu vou substituir essa expressão aqui em cima, tá certo? E vou dividir a minha expressão inteira por psi, por φ alfa. Ok? Quando eu substituir aqui, a única coisa que vai sobrar é o R. Todo mundo concorda? Porque os outros caras todos, eles vão aparecer aqui e o DDR deles vai ser 0, então eles saem, tá certo? E na hora que eu dividir por isso aqui tudo, o F daqui do numerador divide com o F do numerador. Então vai sobrar um R maiúsculo aqui. Certo? Aqui é a mesma coisa. Aqui só vai depender do θ. Então o θ é o F, tá certo? E aqui eu vou ter o F aqui. Tá certo? E finalmente aqui vai ser o G. E aqui 1 sobre G. Tá certo? Então veja, pessoal, essa expressão mais essa expressão aqui só dependem de θ e φ, e a dependência em R era igual, é 1 sobre R quadrado aqui e 1 sobre R quadrado aqui. Então esse termo aqui, entre essas chaves, ele vai ser do tipo T, θ, φ sobre R quadrado. Tá certo? Esse cara aqui, ó. Ok. Agora, por que isso aqui é importante? Porque eu tenho uma coisa que depende só de R, aqui. Eu não consertei aqui, eu dividi por φ, então esse cara sumiu. E eu dividi por φ, esse cara aqui sumiu também. Tá certo? Lembra que eu substituí φ por isso aqui e dividi. Se vocês querem lembrar como é que era antes, é só olhar para cá. Certo? Ok. Então, aqui só depende de R.
Esse pedaço aqui, ó, deixa eu escrever ele aqui, vai ficar assim, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, que multiplica 1 sobre r alfa, r quadrado. Pessoal, como as minhas variáveis só dependem de uma variável, né, o meu r só depende de rzinho e assim por diante, eu vou representar as derivadas em relação ao seu argumento como linha, só para poupar aqui um pouco, tá? Então vai ficar assim, R2, R', linha, tá certo? Mais T de θ e φ sobre R quadrado, né, que é esse pedaço aqui, menos tá? Então, ó, olha como é que ficou bem mais simples agora. Certo? Então você vê que toda a dependência em θ e φ estão aqui nesse meu T maiúsculo. Né? Se eu pego essa expressão toda e multiplico por R quadrado, como é que vai ficar? Esse cara sai daqui, esse cara sai daqui, aqui fica R e aqui R quadrado. Então eu tenho uma expressão que só depende de θ φ, igual a um monte de outras expressões que dependem de R. Então a única solução possível é se isso aqui for igual a uma constante. Tá? Essa é a essência do método de separação de variáveis. Isso aqui está claro, pessoal? Novamente, essas contas vocês têm que fazer, tá? Uma vez na vida é preciso fazê-las. Então, T igual a F seno θ seno θ F linha menos 1 sobre seno quadrado de θ G duas linhas igual a uma constante. Tá certo? Bom, pessoal, aqui, tem um G aqui. Eu tenho uma coisa que depende de θ e só tem dependência de θ aqui. Aqui eu tenho um pedaço que depende de φ e θ e aqui tem uma constante. Se eu multiplico essa expressão toda por seno quadrado, vai ficar assim, ó. Esse cara sai, então fica o G. Esse seno aqui vem para cá. E aqui aparece essa minha constante, que eu vou chamar de lambda seno quadrado de θ. Certo? Novamente, eu tenho um pedaço aqui. Deixa eu ver se eu não errei já. Por que eu mudei o sinal aqui para menos? É mais, né? Não tem por que botar menos aqui, não. Ó, é mais aqui, ó. Tá? Professor, o R quadrado não é Quem? o R quadrado? Não, eu multipliquei, ó. Eu tirei fora. Eu multipliquei todo mundo por R quadrado. Aí apareceu o R aqui, porque tinha 1 sobre R do potencial, e o R quadrado multiplicou a energia. Certo? Vocês vão ver que a coisa seria o mundo seria totalmente diferente se o potencial eletrostático tivesse uma potência diferente aqui, em vez de ser simplesmente 1 sobre R. Tudo claro? Ah, tá. O pessoal faz uma cara meio estranha. Não sabe o que é. Tá. Então, ó, novamente, uma expressão que só depende de θ, uma expressão que só depende de φ, uma expressão que só depende de θ. Isso aqui só funciona se isso aqui for uma constante, certo? Então eu sei que G duas linhas vai ser igual a uma constante que eu já vou antecipadamente escrever como sendo menos m quadrado, certo? Isso aqui, pessoal, a gente não vai fazer todos os detalhes, tá? Porque senão aí demoraria pra caramba. Por que eu já escolhi essa constante assim? Porque eu sei que G vai ser igual a exponencial de mais IM φ, né, vezes um A mais B exponencial de menos IM φ.
Né? E quais são os possíveis M's aqui? Primeiro, eu poderia ter escolhido uma coisa, tá vendo? Eu já fiz de cara menos um número que é sempre positivo. Mas isso aqui poderia ser um número positivo, como um todo, né? Em vez de ser menos um número positivo, que é um número negativo, podia ser um número positivo. Só que aí eu teria exponenciais crescentes e decrescentes. Né? Mas essa função aqui, se vocês lembrarem, ela tem a ver com essa função aqui. Né? Porque ela é R vezes F e vezes G. E isso aqui é um autoestado da Hamiltoniana. Como autoestado da Hamiltoniana, é claro que φ de R θ φ, obviamente, tem que ser igual a de R θ e φ mais 2π. Porque é o mesmo ponto. Só que isso aqui implica nisso ser igual a 2π. Se a minha exponencial não fosse oscilatória, isso aqui ia ser impossível de ser satisfeito. Porque na hora que eu aumentar o termo do expoente, ele aumenta ou diminui, não tem conversa. Se ela não for oscilatória, se for uma exponencial normal. Sendo oscilatória é fácil. Isso aqui vai ser verdade se somente se o seu m for um número inteiro. Porque a exponencial de i, m, 2π para qualquer número inteiro é igual a 1. Certo? Isso está claro, pessoal? Então, isso aqui, novamente, é aquela conversa que eu estou insistindo na cabeça de vocês. A equação diferencial, ela não está nem aí para se o operador é autoadjunto ou não. Isso aqui é uma declaração sobre o que acontece no meio do seu operador. Mas ela só é totalmente determinada uma vez que as bordas do que está acontecendo, né, das bordas do seu problema estão bem determinadas. No caso, as bordas são o mesmo ponto, porque é um círculo, tá certo? Então, quando você impõe que, na verdade, você está num círculo, esse operador aqui fixa o tipo de autovalores que eu tenho aqui. E você vê que isso já é um pedaço da construção dos autovalores da própria Hamiltoniana. Porque isso fixou um pedaço, desse pedaço, outros pedaços vão ser fixados até a energia final do nosso átomo de hidrogênio. Tá certo? É sempre esse jogo entre operador diferencial e condições de contorno. Pode perguntar. Qual que era a pergunta do problema? Quais são os autovetores e autovalores daquela Hamiltoniana que eu escrevi inicialmente? Que representa justamente a interação eletrostática entre um próton e um elétron. Peguei. Isso para mim parece bem o potencial. Você está confundindo com o problema de... Você deve estar pensando nisso aqui, né? É isso que você está pensando? Porque, essencialmente, os dois problemas, eles estão essencialmente amarrados à estrutura desse operador diferencial aqui. Nesse problema da eletrostática, eu quero inverter esse operador. Só que, frequentemente, para inverter um operador, a primeira coisa que eu faço é encontrar o espectro dele. E o que eu estou fazendo agora é encontrar o espectro de um operador parecido com esse. Só que a diferença é que o meu operador ele não tem só o laplaciano, ele tem esse pedacinho aqui. Ó. Então, o espectro dele é diferente. No caso, a parte radial, só do laplaciano, vai ter a ver com as funções esféricas de Bessel. Enquanto agora a parte radial vai ter esse termo de interação aqui, de 1 sobre R, que vão ser escritos em termos das funções de Laguerre. Então, o potencial eletrostático, ele muda a natureza dos autovetores e autovalores do laplaciano. Não é que muda, é porque é outro operador diferencial, tá certo? Que representa uma coisa totalmente diferente. Mas é claro que é tudo parecido, porque a geometria mesma, é a geometria euclidiana. E isso aqui é totalmente da natureza da geometria do espaço. Se você tentar resolver o átomo de hidrogênio num espaço hiperbólico, o espectro dele vai ser diferente. Se o nosso espaço fosse localmente, porque o nosso espaço é localmente Minkowski, mas se ele fosse localmente uma geometria esquisita, isso estaria presente no espectro dos nossos átomos. Se por alguma razão a gente tivesse essa geometria influenciando, a gente ia medir a variação dos estados do átomo de hidrogênio e ia medir fótons saindo com energias diferentes.
Ou seja, você está medindo a geometria euclidiana o tempo todo. Uma das coisas que você mais mede na física, porque ela está presente em tudo, né? Porque ela é o ambiente onde a física se dá. Tá? Por isso que não tem nenhuma surpresa em que você tem 1 sobre R para o potencial gravitacional e eletrostático. Porque não tem a ver com potência, não tem a ver nem com a gravitação, nem com o eletromagnetismo. Tem a ver com a geometria. Mas sim, nesse caso aqui estamos fazendo outra coisa. E a natureza do potencial é totalmente diferente da natureza de uma função de onda. Né? Bom, então, como eu falei para vocês, aqui essa conversa entre a geometria agora das condições de contorno e o operador diferencial nos fixa esse número aqui. Certo? Agora que eu fixei esse número, para essa classe de funções, para uma delas específica, que eu posso escolher sempre diferentes valores de m, eu posso resolver o resto do meu problema. Certo? Então eu não vou escolher uma delas, eu vou simplesmente botar a classe geral delas, ou seja, isso aqui vai ser menos m quadrado. Certo? Então, você já tem que lembrar de duas coisas. Primeiro, o seu g é dado por isso aqui, com m número inteiro, tá certo? E para um desses g's possíveis, você vai resolver o resto do seu problema. Ok? Tem a questão da normalização aqui, mas como a gente não vai fazer todos os detalhes, eu não vou entrar nelas, né, nessa questão. Outra coisa importante é você pensar, mas eu tenho um termo positivo e negativo. Basta eu considerar m indo de menos infinito a mais infinito, eu posso jogar esse termo fora aqui. Simplesmente eu estou combinando o termo positivo e negativo. Se eu tiver essa combinação, eu preciso só considerar m's positivos ou m's negativos, ou eu tiro esse pedaço aqui e considero m indo de menos infinito a mais infinito. Então está tudo tranquilo, certo? Fica simplesmente meu g, ou seja, isso aqui me leva a um g que vai ser essencialmente exponencial de i m φ sobre raiz de 2π. Depende do tipo de normalização que você escolhe aqui. Tá? E agora eu tenho esse m aqui. E agora a minha equação se tornou uma equação o quê? Equação diferencial ordinária novamente. Certo? Bom, agora, deixa eu escrever como que ela vai ficar. Então vai ficar assim, seno θ menos m quadrado mais lambda seno quadrado de θ vezes f igual a zero. Bom, que equação é essa, pessoal? Já reconheceram ela? Quase. Alexandre modificada, né? Eu posso fazer o nome dela? Como é que a gente vê isso, pessoal? Lembra? Cosseno de θ, ele vai te dar esse pedaço aqui do seu sistema de coordenadas esférico, certo? Então, o 1 está aqui, né? O 1 é quando z, né, aponta para z, e aí você tem o θ que vai de 0, π sobre 2 e π. Certo? Então, esses dois caras aqui são importantes, θ indo de 0 a π. E o cosseno, nesse intervalo, que ele vai de quanto? Ele vai de 1 a menos 1. Tá certo? Ou seja, como eu estou pegando só metade do círculo, nessa metade do círculo, cosseno tem relação de 1 para 1 com um número real que varia de menos 1 a 1. Vocês entendem o que eu estou falando? Né? Porque isso aqui é 1, isso aqui é menos 1. Se eu tivesse o círculo todo, é claro que eu não poderia associar mais a um número só, justamente porque eu não saberia se eu estou do lado direito ou esquerdo. Mas como no sistema de coordenadas aqui, o φ já faz o 2π, eu só preciso saber quanto que eu desci no θ de 0 a π. Certo? Então, por isso, essa variável aqui ela pode ser trocada por uma variável que frequentemente a gente chama de μ. Tá certo? Onde θ varia de 0 a π e μ varia de 1 a menos 1. Certo?
Bom, por que isso aqui é importante? Porque quem é d de θ? Se eu trocar de variável. dmi, dθ, d de mi. Certo? E quem é dmi dθ? Certo? Então, toda vez que aparecer um operador diferencial, eu posso trocar ele por menos seno de θ d de mi. Fazendo isso, eu vou obter o quê? Esse operador diferencial, ele vai virar um d de mi e vai ganhar um menos seno θ, aqui que já tem um seno θ, vai ficar ao quadrado. Aqui dentro a mesma coisa. Então, o menos do de dentro corta com o menos do de menos fora, vai ficar assim. Seno ao quadrado de θ, d de mi, seno ao quadrado de θ, d de mi, do meu f, tá certo? Menos m quadrado mais lambda seno de θ ao quadrado, f igual a zero. Bom, pessoal, mas seno quadrado de θ é moleza, né? Porque eu sei quem é, eu sei que o meu cosseno vai ser de zero, né? O meu θ vai de 0 a π e o meu seno fica como? Meu seno de 0, ele é 0, 1 e depois 0 de novo, mas ele é sempre positivo, certo? Então eu sei que seno de θ vai ser igual a raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de θ, certo? Então, não há ambiguidade nesse intervalo, não há ambiguidade aqui, fica a raiz de 1 menos mi quadrado. Certo? Aqui vai ficar assim, 1 menos mi quadrado d de mi, 1 menos mi quadrado d de mi de f menos m quadrado mais lambda 1 menos mi f igual a zero. Bom, eu posso agora abrir essa brincadeira toda, eu vou ter o termo de derivada. Primeiro, eu posso dividir todo mundo por isso aqui. Certo? E aí eu vou fazer esses dois passos. Eu vou dividir por todo mundo por 1 menos mi quadrado. Vai simplesmente cortar esse cara e aparecer um desse aqui. Tá certo? E vou abrir esse operador diferencial aqui. Ok? Bom, então eu vou ter assim. 1 menos mi quadrado d2 d mi2 f. Né? Aí, menos 2mi df de mi, tá certo? Menos m quadrado 1 menos mi quadrado mais lambda f igual a zero. Agora está mais parecido, né, pessoal, com a equação de Legendre, certo? Se você tomar m igual a zero, isso aqui é Legendre. M diferente de zero é Legendre associado, certo? Com 1 menos mi quadrado está entre parênteses, multiplicando essa Ó, esse aqui eu dividi. Esse aqui foi a derivada, estou nele, tá menos. Eu primeiro dividi por isso aqui, depois eu abri esse operador diferencial aqui. De dividir, né? Por isso que aqui apareceu assim, ó, e o dali sumiu, certo? Bom, então, esse pedaço aqui eu não vou fazer os detalhes, tá? Mas o importante é a gente notar o seguinte.
Se eu divido essa expressão agora por esse fator, eu vou ter uma coisa assim, f de mi2 menos 2mi1 menos mi quadrado del f del mi menos, aí um negócio que parece ser muito ruim aqui, que é 1 menos mi quadrado ao quadrado mais lambda 1 menos mi quadrado aqui. F igual a zero. Certo? Bom, a gente parece ter problema na nossa equação diferencial. Ela explode em dois lugares. Quando mi é igual a 1 e quando mi é igual a menos 1. Só que aqui, né, 1 menos mi quadrado pode ser escrito como 1 menos mi, 1 mais mi. Certo? Então esse cara aqui, ele explode, mas ele explode com um polo simples. Ele explode com 1 menos mi ou 1 mais mi. Ou seja, se eu estou me aproximando de mi igual a 1, é só o termo de 1 menos mi que explode. O termo de 1 mais mi, naturalmente, não vai explodir. Certo? Então esse cara aqui explode com um polo simples. E esse camarada aqui também explode sempre com um polo simples. Só que esse explode com um polo quadrático. Mas tá bom, porque ele está multiplicando F. Né? A teoria de Frobenius diz pra gente que esse problema tem solução, tá? Porque essas funções aqui, elas são analíticas se multiplicadas pelo fator que dá o polo. Ou seja, se eu multiplico isso aqui por 1 menos mi ou 1 mais mi, eu corrijo a divergência e passo a ter uma função analítica. E aqui também. Tá certo? O problema é que a solução de Frobenius dá pra gente soluções que podem ser mal comportadas nos polos. Ele te dá a solução, o método de Frobenius é bom que ele te dá duas soluções. Só que não te garante que vão ser soluções analíticas no ponto singular. Tá certo? Essas soluções podem ser não analíticas. E aí o que acontece é que você vai estudar as soluções e você vai descobrir, bom, de fato elas são em geral não analíticas, mas para uma escolha especial de autovalores, as minhas soluções serão analíticas. Elas não vão explodir nem no polo norte, nem no polo sul. Aí você se pergunta, eu preciso de funções de quadrado integrável. Porque, essencialmente, esse cara aqui, ele vai ser uma função de R, essa função de θ e uma função de φ. Certo? Essa função aqui, ela é de quadrado integrável bonitinha, porque você integra ali em φ, ela dá coisas, né? Ela é um seno e cosseno, basicamente, com um m ali no meio. Então esse cara aqui é integrável, não tem problema nenhum. Esse cara aqui a gente não viu ainda, mas esse precisa ser integrável em θ. E eu preciso ser capaz de integrar essa função, por exemplo, em todo o círculo. Para um R constante, a minha função de onda tem que ser integrável, que seria, por exemplo, eu te perguntar qual é a probabilidade de eu encontrar minha partícula a uma certa distância da origem, não importando em qual posição angular. Então, a minha função de onda tem que ser integrável. Se ela tem que ser integrável, eu preciso me livrar das soluções com polos, soluções divergentes do polinômio de Legendre associado. Tá certo? E você, ao estudar essas soluções, você descobre que lambda tem que ser igual a menos L vezes L mais 1. Somente para esses autovalores, a sua função é bem comportada. Tá certo? E ser bem comportada nada mais é do que respeitar o caráter autoadjunto dos operadores. É aquilo que eu estou falando para vocês. Está vendo? Eu estou impondo a natureza autoadjunta dos operadores a posteriori. Se eu resolvo esse cara aqui com Frobenius, eu vou encontrar todo mundo, inclusive os caras que vão me dar soluções que não vão estar associadas a operadores autoadjuntos, ou autoadjuntos sobre outras condições, e assim por diante. Tá certo? Então, a geometria do no caso a geometria das condições de contorno, está me impondo condições sobre os autovalores. Certo? Ok. Se você pega agora esse pedacinho aqui, ó,
eu não disse quais são os L's possíveis, né? O que você vai descobrir é que isso aqui tem que ser igual a L, mas esses L's aqui não podem ser quaisquer dependentes do M, tá certo? Ainda tem uma restrição aqui. De certa forma não. Você precisa que M seja menor ou igual a L e maior ou igual a menos L. Tá? Essas condições precisam ser satisfeitas também. Isso vem da solução aqui dos polinômios associados de Legendre. Certo? Beleza. Quem é essa bagunça aqui? O que me dá essa bagunça aqui? Esse produto dos polinômios associados de Legendre por uma fase aqui em φ. São os harmônicos esféricos. Certo? Então a gente já vai usar eles, novamente, vamos usar eles já prontos, tá? Dados as condições de normalização e tudo mais. Opa! Então a gente vai fazer isso na próxima aula. Beleza, pessoal?